Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos, na graça de Deus, mais um programa. Clamamos juntos com muita fé. Fica conosco, Senhor. É dia 24 de janeiro. A Igreja celebra nesse dia, nessa terça-feira, a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Francisco de Sales é primogênito dos 13 filhos dos barões de Bois. Nasceu no castelo de Sales, na Saboia, em 21 de agosto de 1567. A família, devota de São Francisco de Assis, escolheu para ele esse nome, que posteriormente assumiu como exemplo de vida. A mãe se ocupava pessoalmente da educação dos seus filhos. Para cada um, escolheu um preceptor. O de Francisco era um padre, Diege, que o acompanhou até a sua morte, inclusive em Paris, onde o jovem barão fez os estudos universitários no Colégio dos Jesuítas. Francisco estudou retórica, filosofia, teologia, que lhe permitiu ser depois o grande teólogo, pregador, polemista e diretor espiritual que caracterizavam seu trabalho apostólico. Por ser o herdeiro direto do nome e da tradição de sua família, recebeu também lições de esgrima, dança e equitação. Para complementar sua já apurada formação, mas desde cedo sentia o chamado para servir inteiramente a Deus. Por isso, fez o voto de castidade e se colocou sob o patrocínio da Virgem Maria. Aos 24 anos, Francisco, doutor em leis, voltou para junto da família, que já lhe havia escolhido uma jovem, nobre e rica herdeira para a noiva. E conseguindo um cargo de membro do Senado saboiano, ao vê-lo recusar tudo, seu pai soube do seu desejo de ser sacerdote. Através do tio, cônego da Catedral de Genebra, com quem Francisco havia conversado antes. Nessa mesma ocasião, faleceu o capelão da Catedral de Chambéry e o cônego, seu tio, imediatamente obteve do Papa a nomeação de seu sobrinho para este posto. Só então seu pai, o barão, consentiu que seu primogênito se dedicasse inteiramente ao serviço de Deus, sem poder prever que ele estava destinado a ser elevado à honra dos altares e muito mais como doutor da Igreja. Durante os 5 primeiros anos de sua ordenação, o então padre Francisco se ocupou com a evangelização. Durante os 5 primeiros anos de sua ordenação, o então padre Francisco se ocupou com a evangelização do Chamblais, cidade situada às margens do Lago de Genebra, convertendo com o risco da própria vida os calvinistas. Para isso, divulgava folhetos nos quais refutava suas heresias, mediante as verdades católicas, conseguindo assim reconduzir ao seio da verdadeira Igreja milhares de almas que seguiam o herege Calvino. O nome do padre Francisco
começava a emergir como grande confessor e diretor espiritual. Em 1599 foi nomeado bispo auxiliar de Genebra e 3 anos depois assumiu a titularidade da diocese. Seu campo de ação aumentou muito. Assim, Dom Francisco de Sales fundou escolas, ensinou catecismo às crianças e adultos, dirigiu e conduziu à santidade grandes almas da nobreza que desempenharam um papel preponderante na reforma religiosa empreendida na época, com Madre Joana de Chantal, depois santa, que se tornou sua cofundadora da Ordem da Visitação em 1610. Todos queriam ouvir a palavra do bispo, que era convidado a pregar em toda parte. Até a família real da Saboia não resistia ao bispo príncipe de Genebra, que era sempre convidado para pregar também na corte. Publicou o livro que se tornaria imortal, Introdução à Vida Devota. Francisco de Sales também escreveu para suas filhas da Visitação o celebre Tratado do Amor de Deus, onde desenvolveu o lema: a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Os contemporâneos do bispo príncipe de Genebra não tinham dúvidas a respeito de sua santidade, dentre eles Santa Joana de Chantal e São Vicente de Paulo, dos quais foi diretor espiritual. Francisco de Sales faleceu no dia 28 de dezembro de 1622, em Lyon, na França. O culto ao santo começou no próprio momento de sua morte. Ele é celebrado no dia 24 de janeiro, porque nesse dia do ano de 1623, suas relíquias mortais foram transladadas para a sepultura definitiva em Anete. Sua beatificação, em 1661, foi a primeira a ocorrer na Basílica de São Pedro em Roma. Foi canonizado 4 anos depois. Pio IX declarou-o doutor da Igreja e Pio XI proclamou o padroeiro dos jornalistas e dos escritores católicos. Dom Bosco admirava tanto São Francisco de Sales que deu o nome da congregação que fundara, Congregação Salesiana, a obra que fundou para a educação dos jovens. Rezemos, queridos irmãos, pedindo ao Senhor que conceda ao nosso tempo homens ardorosos, dignos para governar a Igreja, como foi o grande São Francisco de Sales, inspirados, dóceis, capazes de escutar, dispostos a obedecer o Senhor para realizar aqui, nessa terra, o reino que o Senhor nos pede e cumprir a sua santa vontade, anunciando o Evangelho e levando todos ao encontro com o Senhor que transforma nossas vidas. Que São Francisco de Sales interceda por todos nós. Rezemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, para a salvação da humanidade, quisestes que São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei que, a seu exemplo, manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A você, querido irmão, um forte abraço e minha bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.